Boa noite, pessoal. Eu sou Israel Luz e a gente está começando mais um Brasil em Foco, o programa do ILAESE, que é todas as segundas-feiras, a partir das 19 horas. Na noite de hoje, nós não teremos um programa inédito, beleza? Nós vamos reprisar uma edição anterior que fala sobre a história do movimento operário no Brasil e no mundo. Nessa edição, a gente trazia, dava uma palhinha do que é o curso do ILAESE sobre esse mesmo tema. Aliás, na próxima sexta-feira, dia 26 de setembro, esse curso estará disponível para ser adquirido na plataforma do ILAESE. O link está aí embaixo para vocês acessarem. Vai estar disponível para os sindicatos, movimentos sociais, grupos de oposição, enfim, todo trabalhador e trabalhadora que se interesse por entender o passado e os desafios presentes também do movimento dos trabalhadores. Então, a gente traz o Nando Poeta novamente, que é também a pessoa que dá esse curso na nossa plataforma. Tem outra razão para a gente reprisar o programa de hoje. É que a nossa equipe está totalmente concentrada na preparação do Anuário do ILAESE 2025, que vai trazer dados sobre as principais empresas capitalistas do mundo e do Brasil e artigos analisando a base de dados que nós temos acumulado no Instituto no último período. Então, por isso também quero deixar um recado para vocês ficarem atentos às nossas redes, porque em breve a gente vai ter mais detalhes do lançamento desse material tão importante que já é conhecido por muitos trabalhadores e trabalhadoras e reconhecido como um suporte fundamental na luta política e na luta do dia a dia nas categorias. Então é isso. Fiquem agora com o Nando Poeta falando sobre a história do movimento operário. Um grande abraço e até a próxima segunda. No dia de hoje, a gente vai fazer uma live falando de formação. O ILAES é um instituto que faz pesquisa para os sindicatos e movimentos sociais e também faz formação. E no dia de hoje a gente vai pegar exatamente essa segunda perna aí do nosso instituto. E o tema para isso vai ser a história das centrais sindicais no mundo e no Brasil. E para falar desse tema, a gente traz o Nando Poeta, que é um formador de longa data do movimento sindical, é da equipe do ILAESE também e preparou o curso com esse tema que nós damos para os sindicatos e movimentos sociais. Tudo bem, Nando? Tudo bem contigo? Olá, Israel, tudo bem? É um prazer enorme, né? Mais uma vez aqui, nesse espaço, fomentando um debate sobre a construção da formação no movimento sindical, né? Isso é muito importante. Nós preparamos esse material a partir de uma demanda que o Sindsaúde, que é um sindicato da saúde do estado do Rio Grande do Norte, né, teve aqui nas suas direções, né, na direção estadual, nas regionais, né, envolvendo também pessoas de comissões de base, que queriam entender um pouco sobre o funcionamento e a relação do sindicato com as centrais sindicais. Né? Alguns afirmavam que existia uma distância muito grande dos sindicatos das centrais, e eles queriam entender dessa necessidade, né, de estar afiliado a uma central sindical. Aí a gente teve a intenção e a ideia de promover esse momento de formação justamente sobre a história das centrais sindicais. E foi na área de lazer do sindicato, aqui em Pinhum, em Parnamirim, que nós realizamos essa foto aí que estamos mostrando. É uma foto com os diretores, né, da direção estadual, pessoas das regionais de todo o estado. Então, foi um momento em que potencializou, inclusive, a boa parte dos presentes a tomar contato sobre o papel de uma central sindical, né, e a relação dela com o sindicato. Legal, Nando. Antes da gente passar e você poder expor para a gente aí como foi a pesquisa por trás da preparação do curso, inclusive para quem está nos assistindo conhecer um pouco o que é esse curso que o ILAESE dá, né? Eu quero pedir para todo mundo que está assistindo a gente curtir a live, já passar o link para outros companheiros e companheiras nos grupos aí de Zap da diretoria do sindicato,
no grupo das pessoas que acompanham você no seu local de trabalho, para que mais gente tome contato com esse conteúdo nosso aqui. E não esquece de apertar lá o sininho para que você possa receber as notificações dos nossos futuros programas e dos vídeos do canal do Ilaese, tá bem? Então, Nando, conta então como foi, como você preparou esse curso para a turma aí do Rio Grande do Norte. Conta para a gente um pouco, então. A gente já está habituado a realizar o curso sobre a história do movimento sindical, né? Tanto a nível do Brasil como do mundo, né? Onde a gente discute um pouco as origens do sindicato, né? Como surgiu, quando, as concepções dentro do movimento sindical, a situação atual, né? A necessidade da existência desse sindicato, né? Que é uma resposta justamente ao grau de exploração imposto pelo sistema capitalista, né? Que esse sindicato trabalha muito essa perspectiva. E no curso também a gente cita, né, as centrais sindicais, só que de forma ainda bem superficial. A gente não tinha nos cursos sobre a história do movimento sindical aprofundado um pouco sobre a história, de fato, da central sindical, dessa necessidade, né? E aí a gente, a partir desse momento, a gente foi trabalhando a ideia de explicar dessa necessidade de se constituir uma central sindical num país, inclusive no mundo, né? A frase de Marx ficou muito conhecida: trabalhadores de todo o mundo univos. Então, isso é uma máxima que está colocada para um movimento sindical. E quando a gente coloca essa máxima, a gente também aponta a necessidade de se organizar, né? Também, né, com uma entidade que possa aglutinar essa organização. Então, a gente foi explicar justamente essa necessidade e a história um pouco de como surgiu essas centrais sindicais. A gente vai ver que foi no século XIX, em 1868, já surgiram essas centrais sindicais, que foram se desenvolvendo para a Alemanha, para a Inglaterra, e a gente se apoiou muito em uma publicação muito vasta. Tem um livro, História do Proletariado Brasileiro, de Boris Koval, ele é russo, né, que veio para aqui para o Brasil e se preocupou muito em resgatar um pouco da história e da constituição do proletariado no Brasil, né, desde o século XIX. Então, a gente, para entender um pouco a formação dos sindicatos, né, que é justamente os embriões de uma central sindical, né, a gente se apoiou muito nesse livro, é um livro que a gente vem sempre utilizando na formação, né, dando suporte a gente, e a gente teve um objetivo, né, os objetivos de compreender essas origens, as concepções dentro do mundo do sindical, né, tanto no mundo como no Brasil. Passamos a analisar essa evolução histórica dos sindicatos, né, refletindo, inclusive, as suas estruturas, a sua organização, né, as limitações da legislação, que impede, por exemplo, a existência de centrais sindicais. Então, esse é o objetivo fundamental desse momento, desse curso. E aí a gente se apoiou numa vasta pesquisa bibliográfica, né? Que está muito presente e com a internet nos ajuda bastante. Então, nós pesquisamos textos, né? Inclusive textos históricos, revistas que foram publicadas ao longo do tempo e recentemente, cartilhas, que era uma forma, inclusive, de explicar mais detalhadamente as centrais sindicais, artigos acadêmicos, tese, livros, né? Estudos de casos sobre os sindicatos específicos, né? As análises de documentos históricos, toda essa documentação, ela deu um suporte para que a gente pudesse resgatar, né, elementos que explicassem a constituição, né, histórica dessas centrais sindicais, né? Então, há artigo das lutas, dos movimentos, né? É interessante que nesses artigos a gente vai vendo a explicação de como as greves que eram fragmentadas em sindicatos extremamente esfacelados,
como a central para costurar a unidade entre os vários sindicatos, a importância que ela teve aí, dentro dos movimentos operários, dentro dos movimentos sindicais, né? E também muitas publicações de formações de institutos que, inclusive, são parte das centrais ou fizeram parte das centrais sindicais no Brasil e no mundo, né? Outro momento importante são os artigos de jornais, né? Inclusive, um desses que a gente disponibilizou aqui, que fala um pouco das centrais sindicais, ferramenta das lutas políticas dos trabalhadores. Porque era justamente a gente queria que a direção do sindicato percebesse que as centrais sindicais elas extrapolam as lutas sindicais. E elas também levantam bandeiras políticas. E a gente deu exemplo, inclusive, da década de 80 com a CUT, que levantou, por exemplo, a bandeira das diretas já, da Constituinte, né? Então, esse material, né, de jornais, ele ajudou bastante, né? Tem um livro também que a gente se apoiou, que é sobre as centrais sindicais, legitimidade de atuação e perspectiva, né? Que tem um foco em trabalhar justamente o caminhar dessas centrais sindicais, né? E a importância que elas tiveram e têm no processo de constituição dessas organizações, né? Alguns documentos históricos, né? A gente tem muitos congressos, boa parte das categorias que realizam seus congressos, eles criam as suas teses, eles organizam as atas dos congressos, têm seus manifestos, as declarações que são, né, lançadas num processo de preparação e após os congressos, aí são um documento muito rico que fez com que a gente entendesse um pouco essa importância das centrais sindicais, né? Outro livro aqui que a gente viu, As Particularidades da Confederação Operária Brasileira, que é resgatando um pouco a história das centrais sindicais no Brasil, né? Desde a primeira, né, que foi constituída pela COB, né, a Confederação Operária Brasileira, em 1906, né, até o Congresso de 1920, a gente trouxe esse resgate, naquela época influenciada pelos anarco-sindicalistas, então um material que ajudou bastante, que aqui é o de Alessandro Cardoso Ribeiro, né, que tem esse recorte sobre a COB, e a gente achou muito importante que foi a primeira central, na verdade, consolidada, né, que atuou para centralizar as lutas do Brasil. Tanto que na greve de 1917, a central atuou fortemente naquela greve que teve uma força muito grande em São Paulo. Então, a gente estudou um pouco sobre isso. E algumas declarações, resoluções dos congressos. Aqui a gente está mostrando o terceiro CONCUT, que foi o Congresso Nacional da CUT, né? Eu escolhi, fiz a opção por essas resoluções, porque foi um congresso que teve mais de 6.000 participantes, se realizou em Belo Horizonte. Então, a gente mostramos e resgatamos alguma coisa, e a importância, quando a gente fala que uma central sindical teve a potência de reunir mais de 6.000 delegados no mesmo espaço, né, em que se dividiu em grupos, os grupos pareciam plenários de congresso, né, da atualidade do movimento sindical. Então, nós discutimos um pouco sobre esse terceiro CONCUT, as resoluções, e o terceiro Congresso Nacional da CSP com Lutas, né, que, inclusive, o sindicato é filiado atualmente à CSP com Luta. Tinha sido a CUT, mas, né, em 2004, com aquele processo da reforma da Previdência, o sindicato terminou se afastando da CUT e ajudando na construção da CSP com Luta. Então, a gente trouxe essas resoluções. Também foi um material muito importante. E outros materiais abordados também, que a gente acha que é extremamente rico, né, além de documentários, né, a gente viu que os depoimentos, né, ao longo da história de dirigentes sindicais, né, as entrevistas, que hoje, inclusive, é muito facilitado pela internet, né, pelas redes sociais, aí a gente tem a possibilidade de encontrar muita coisa, né, coletando, inclusive, esses depoimentos dos líderes sindicais, né? E essas entrevistas aí, elas potencializaram muito esse trabalho
da formação, né, e construção, né, desse histórico das centrais sindicais. Uma coisa também importante é as opiniões de historiadores e pesquisadores, né? Então, a gente, diante de todo esse arsenal, né, bibliográfico, ajudou a formular um caminho que contou um pouco a história, né, dessas centrais sindicais que surgiram principalmente na Europa e que depois, a partir da sua força e da importância que foi dando e cumprindo no interior do movimento sindical, foi influenciando, né, nos países a construção de centrais sindicais, né? E que muitas vezes essas centrais sindicais elas eram proibidas de participar, de ser reconhecida na estrutura sindical. Por exemplo, a estrutura sindical brasileira ela passou praticamente a vida inteira, né, praticamente, na verdade, todo o século XX, sem serem reconhecidas. Elas foram reconhecidas em 2008. Né? E a Central Sindical primeira no Brasil foi construída em 1906. Né? Então, a gente trouxe, aqui tem uma entrevista que a gente colocou aqui da greve da paralisação do metrô, né? Narciso Soares, aí no fundo aí tem os ativistas, a Tenágua da CSP com luta aí, bastante atenta aí no celular, acompanhando passo a passo a movimentação, né? E também acho que estava divulgando alguma coisa do movimento aí. Então, é mais ou menos esse caminho que nós percorremos para fazer com que as pessoas compreendessem um pouco a importância que tem uma central sindical e que a ligação do sindicato com essas centrais. Né? Então, foi por esse caminho que a gente percorreu, né? E a gente abre aí para alguma observação, colocação sobre a temática. Nando, muito interessante. Acho que tudo que você expôs tem uma importância, além do conteúdo em si, que é, normalmente, quem assiste um curso nosso, né, do ILAESE, ou quem nos acompanha, quem ainda não teve essa oportunidade, mas acompanha aqui pelo canal, talvez não imagine todo o trabalho prévio feito para que a gente chegue lá naquela palestra de 2, 3 horas, ou naquele curso de 6, 8 horas, né? Todo um trabalho prévio que inclui ganhar para absorver, digamos assim, a experiência da classe trabalhadora, seja aquela já teorizada, né? Seja aquela ainda não teorizada. Então, achei muito interessante que, além das fontes bibliográficas que você apresentou, você também trouxe a importância de beber na fonte da história oral, digamos assim, das entrevistas e das conversas com dirigentes sindicais que possam, de maneira não... que contribuem, né, de maneira não acadêmica, para que também a história seja contada e que a gente possa apresentar essa história para os outros trabalhadores, né? Então, esse trabalho de pesquisa que está por trás da preparação do curso, eu acho que é de grande valor que seja conhecido e seja compreendido mesmo por quem assiste nossos cursos, né? Por quem está nos vendo aqui nesse canal. Você não acha? Às vezes parece que a gente está só contando uma história, mas tem todo esse trabalho por trás, né? Tem, porque tem muita coisa da vivência, né, que a gente vivenciou, mas tem muita coisa que a gente tem que beber na fonte, tem que buscar, tem que atualizar, tem que ver novas narrativas que são apresentadas, releituras sobre fatos que aconteceram lá atrás. Então, esse discurso nosso não é aquele discurso que a gente prepara numa fichinha. Antigamente, os professores preparavam aquelas fichinhas de aula e ali serve para a vida inteira. Esses cursos que a gente, inclusive, prepara, a gente busca estar atualizando. Então, cada curso que a gente vai, não é só pegar um material que já foi feito no curso anterior e jogar para as pessoas. A gente vai analisar aquele material, a gente vai ver qual é o público que a gente vai trabalhar naquele momento. Em cima daquele público que a gente vai trabalhar naquele momento, a gente incorpora alguns elementos que a gente acha fundamental para aquele público, para que eles possam entender, para que eles se apeguem mais, né? E como você falou aí, a questão das entrevistas, né, dos depoimentos,
né, das conversas que a gente assiste, os bate-papos na internet. É um material extremamente rico, que muitas vezes essas discussões e essas revelações, às vezes, não estão na literatura, né? Então, por exemplo, a literatura é muito importante, como a gente viu aí, né? As revistas, as entrevistas, os estudos. Isso aí é uma base fundamental, e uma base que tem crescido muito, porque muitos institutos de formação que pesquisam, inclusive, nessa área nossa, e as próprias universidades se preocuparam muito em fazer o registro, e muita coisa que estava na oralidade. E passaram, no momento de fazer o registro, ter um olhar, né? Um olhar que a teoria está presente para explicar aqueles fenômenos. Então, esses cursos nossos não tem como a gente não se apoiar nessa pesquisa, nesse estudo, para que, inclusive, as pessoas que estão no front, no dia a dia, no interior das entidades assim, muito grande assim, para construir espaço formativo no sindicato, porque a ação diária absorve toda a energia do povo, e o povo, às vezes, tem uma dificuldade enorme da gente ter esse espaço para formação. Então, esses momentos de formação é muito importante, porque a gente tem que aproveitar 100%, para que as pessoas que estão ali aproveitem bem o máximo. Né? E foi isso que a gente tentou fazer nesse curso sobre a história das centrais sindicais. Né? Certo. Maravilha, Nando, muito bom. Nando, agora a gente está se encaminhando para os minutos finais do nosso programa de hoje. Queria que você convidasse aí a turma, então, a conhecer os cursos nossos, né? Contratar pelos sindicatos, entrar no site e ver todo o nosso catálogo de cursos e ter acesso fantástico e fundamentado nas principais fontes, né? Como você comentou. Convido, então, nessas considerações finais, a turma para conhecer, então, né? A formação do ILAESE. O nosso lema é formação para ação, né? É um lema que a gente já carrega um pouco, né, já há bastante tempo, e a gente tenta, inclusive, dar uma batalha para que o movimento sindical ele possa priorizar, da mesma forma que prioriza um jurídico, que prioriza a comunicação, né? A formação também é uma área, né, extremamente importante para os dirigentes sindicais, né, para que eles possam, inclusive, atuar, né, conhecendo, né, toda a sua história, né, refletindo sobre fatos que aconteceram na vida sindical, que com certeza vai ajudar no caminhar dele na intervenção do movimento sindical. Então, são cursos que têm um significado assim enorme, e como a gente está debatendo aqui, é preparado com muito carinho, com muito estudo, com muita dedicação, né? E com a confiança de que as pessoas irão aproveitar a fundo para que nas suas ações no dia a dia possa estar alimentada, né, pelo um caminho, vamos dizer assim, um caminho que fortaleça a ação no dia a dia, né, da intervenção sindical. Então, acompanhe, né, nossa grade de curso, abram um espaço nos sindicatos para que a gente possa chegar junto, né? São cursos de 8 horas, de 16, de 12, de 20, dependendo da disponibilidade de cada sindicato, né? A gente realiza e monta, inclusive, cursos, a gente podia dizer personalizados, né? Porque às vezes a gente tem que personalizar, né? Para determinados sindicatos, a gente vai trabalhar uma categoria, a gente vai saber a história daquela categoria, a formação daquele sindicato. Então, termina sendo personalizado, né? Em base à questão histórica e o conteúdo teórico, né? Era isso. Maravilha, Nando. Pessoal, então fica o convite aí do Nando para que vocês com nossos cursos nos chamem nos sindicatos para dar cursos sobre a história do movimento sindical, ou sobre CIPA, ou sobre diversos outros temas que você pode conhecer no nosso site. E não esquece, curte aí a nossa live, compartilha com seus companheiros de luta, nos grupos das executivas, do movimento,
para que esse conteúdo aqui chegue mais longe. É isso, a gente agradece a quem nos acompanhou e agradeço de novo, Nando, a sua presença e segunda-feira tem mais. Valeu, gente. Um abraço. Valeu, gente. Tchau.